Olá, eleitores! Estamos aqui hoje com o professor William, da Barra dos Coqueiros, ele que é pré-candidato a vereador aqui do município, e hoje nós vamos conversar um pouco para conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vida dele, suas propostas dentro da política, o que ele já fez pela educação, para vocês se familiarizarem um pouco mais com a figura do professor William. Tudo bem? Tudo bem, Cássia. Para mim está sendo um momento importante, né? Eu acho que conversar sobre isso, sobre a minha trajetória, algumas coisas que a educação fez parte sempre da minha vida, acho que vai ser um momento importante. Espero que as pessoas que depois estejam assistindo, que acompanhem, que possam realmente servir de inspiração, né? E que as pessoas conheçam realmente um pouquinho, né, da minha história. Certo, William. E você não é natural aqui de Sergipe, né? Você veio de Guarulhos, que fica em São Paulo. Como é que foi essa viagem, essa chegada até aqui? Então, eu nasci em Guarulhos, São Paulo, né? Sou paulista, mas como assim, né? Só nasci, porque aos 5 anos de idade, mais ou menos, eu já vim morar aqui em Sergipe. Não foi por um bom motivo pelo qual eu vim morar aqui. Na verdade, os meus pais se separaram. E nessa separação, questões familiares, né, a minha mãe achou viável a gente vir para cá, porque parte da minha família morava aqui em Sergipe, né? Então esse foi o motivo principal que a gente acabou vindo aqui. Quando eu vim aqui para Sergipe, a gente acabou até perdendo contato um pouco com meu pai, mas foi aqui onde a gente começou a nossa vida e até hoje estou aqui. Certo. E você estudou aqui desde sempre e ao mesmo tempo que estudava, você também trabalhou, né? Porque veio de uma família mais simples, mais humilde. Como é que foi conciliar esse trabalho desde cedo com os teus estudos? Então, como eu falei, eu vim para cá com 5 anos de idade, minha mãe também, apesar de a gente ter alguns familiares que moravam aqui, as pessoas que moravam aqui, da nossa família, praticamente o que elas tinham, né, de remuneração, o que elas ganhavam era para seu próprio sustento. Então a gente não tinha como vir e assim, pelo menos nem para começar a achar que a gente poderia de repente ter algum familiar que pudesse nos dar um apoio. Então desde cedo, quando a gente veio morar aqui, minha mãe teve que procurar emprego, né? E a priori, eu com 5 anos de idade, 6 anos, né, estava total na dependência dela. Mas só que os anos foram passando, né? Minha mãe também conheceu uma pessoa, casou, né, aqui quando a gente veio aqui para Sergipe, mas o casamento também não durou muito tempo. E aí, aos 9 anos de idade, mais ou menos, principalmente quando ela se separou, foi que a gente começou a ter muita dificuldade. Nós estávamos morando numa casa, e essa casa era de aluguel, né? E já chegou momentos da gente não ter nem condição de estar pagando o aluguel, e a pessoa pediu a casa, e foi onde as coisas começaram que eu falo, né? Começou a degringolar, né? Com essa questão de pedir a casa, a gente tinha condição mesmo de pagar aquela residência, a gente foi para uma casa bem simples, bem inferior. Tivemos que vender alguns móveis que a gente tinha para poder fazer a mudança. E quando a gente foi morar nessa casa bem simples, basicamente a gente tinha o quê? Uma cama, tinha um fogão, umas cadeiras que serviam como sofá e acho que mais nada, né? O guarda-roupa da gente, por exemplo, era caixas de papelão, porque, como eu falei, a gente teve que desfazer de algumas coisas. E para sustentar, né, para ajudar em casa, minha mãe tinha perdido o emprego também, eu tive que começar a trabalhar. O meu primeiro emprego, com 9 anos de idade, 8 para 9 anos, foi vendedor de picolé. Eu saí vendo uma forma de ganhar dinheiro e aí apareceu um rapaz e me ofereceu uma sorveteria para eu vender picolé. Então, eu não vendia lá na sorveteria. Na verdade, eu me deslocava, né, aquelas caixas, né? Hoje em dia você vê pouco, vê mais na praia. E aí onde eu saí para vender picolé e passei um tempo e vinha para casa trazer remuneração, né, para ajudar pelo menos em alguma coisa. Mesmo assim, uma coisa importante, não sei hoje explicar o porquê, apesar que a minha mãe, ela sempre falava que era importante os estudos. Apesar dela não ter escolaridade, ela estudou acho que até a 6ª série, mas ela falava que era importante, né? Então eu nunca deixei a escola, né? Trabalhava e na escola. Como vendedor de picolé, eu acho que eu trabalhei por uns 4 meses, né? Mas não estava dando certo, porque era muito pesado andar com aquela caixa, né? E às vezes de sol a sol, e ainda depois eu ia para a escola de manhã e depois ia vender picolé à tarde, então ficava muito cansativo. E aí eu deixei. Mas depois eu também trabalhei como vendedor. Uma mulher me chamou para aprender a fazer vassoura de piaçaba.
essas vassouras que eu acho que hoje também é difícil encontrar, né? E aí eu comecei também aprendendo e ela foi me pagando alguma coisa. Inclusive tem uma história engraçada, né? Eu conto essa história e às vezes as pessoas, eu já percebi que alguns até talvez nem acreditem, né? Que eu trabalhei uma semana com essa senhora e ela me prometeu uma certa remuneração, que eu nem lembro o valor, mas no sábado você vai vir aqui pegar o dinheiro do seu trabalho. E na primeira semana que eu trabalhei com ela, né, fabricando a vassoura, a gente pegava a palha, cortava, né, fazia o entrelaçamento. Aí eu fui no sábado pegar o salário, né, que não era salário, era uma ajuda, né. E aí quando chegou lá ela disse que não tinha dinheiro. E aí ela me deu, eu lembro como hoje, ela me deu uma bolsinha, é até engraçado, ainda você com 2 ovos dentro. Aí eu, menino, né, achei até estranho, mas ainda achei normal. Cheguei em casa, minha mãe na expectativa de receber algum valor, e aí eu tá lá com a bolsinha, aí ela falou, cadê o dinheiro que você ia receber? Eu disse, não mãe, tá aqui. Aí quando ela abre a bolsa, tinha 2 ovos dentro, e foi o que a mulher tinha para me pagar, segundo ela, né? Aí minha mãe já disse, não, você não vai trabalhar mais, você não vai trabalhar para essa mulher, porque ela tá enrolando, né, ela não vai lhe pagar. E eu insisti em continuar porque eu não tinha visto nenhuma outra opção. Aí eu fui conversar com a mulher e disse, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu vender a vassoura. Porque eu quis vender a vassoura? Porque eu imaginei o seguinte, se eu ficar aqui só fabricando, eu vou depender dela para me pagar. Eu vendendo a vassoura, e aí talvez Andy conheceu a questão de empreendedorismo, que eu gosto muito. Eu disse assim, eu boto o meu preço e o que eu vender, ela bota o preço dela, o que eu vender mais é lucro, né? E aí foi quando eu comecei a vender vassoura. Então, acho que uns 9 anos e meio, mais ou menos, né, eu saía nas ruas, né, distância nessa época, com vassoura nas costas e vendendo vassoura, para poder, não lembro o valor, mas cada vassoura que eu vendia eu já sabia exatamente o que eu ia trazer para casa. Não durou muito tempo, porque eu esqueci que eu era criança. Então eu não tinha condição de andar, né, com aquelas vassouras nas costas, né? Então acho que com 1 mês, mais ou menos, também eu acabei deixando essa segunda profissão que eu tive. E ainda só continuando, né, um pouquinho, e continuar estudando. Na escola, hoje talvez seria chamado até de CDF, porque eu era muito bom, né? Na escola tinha muita facilidade em aprender. Na verdade, não era só facilidade, eu era muito dedicado, né? Desde cedo, na escola, eu prestava muita atenção e eu gostava muito de leitura, ler livros, né? Desde cedo eu gosto de ler bastante e talvez isso facilitou. Mais tarde, trabalhei já como num bar, né, como garçom em limpeza, né, isso já tinha uns 10 anos de idade. E aí foi quando minha mãe começou a ter sérias dificuldades, né, e a gente já, mesmo que eu ganhava era muito pouco, ela não conseguia emprego, e foi aí que ela teve que abrir mão, né, de estar comigo e me mandar para uma casa para eu poder estar morando, né, uma pessoa que pudesse me sustentar nesse período. E foi aí onde eu não morei mais com minha mãe e vim morar em Aracaju. Fui criado por uma família, né, mas assim, desde sempre trabalhei, né, com essa família mesmo. Eu trabalhei em abatedouro de frango por vários anos, trabalhei até jogando lixo também. Eu era assim, eu não ficava parado. Qualquer oportunidade que eu tinha, né, mesmo estando até numa situação um pouquinho melhor, né, que graças a Deus essa família, né, me proporcionou, mas eu lembro que eu tinha um carrinho de mão lá, eu pegava o carrinho de mão que nessa época não tinha aquela coleta de lixo como é hoje. Nesse período que eu jogava lixo também, eu trabalhava num abatedouro de frango e era abatendo frango mesmo, né? Não era vendendo não. Trabalhei também vendendo, mas eu lembro de época de eu ter que abater ali 100 frangos, né? Então eu até falo que de frango eu entendo muito bem, né? Você me dá um frango, aí eu corto ele direitinho, tá? Então assim, mas mesmo trabalhando com tudo isso, e tive outros trabalhos paralelos também, já fui vendedor ambulante. Na praia de Atalaia, final de semana, eu fazia uns tiragostozinhos com... eu esqueci até o nome de um tipo de tiragosto que a gente fazia, que era com peixe e frango. Fazia uns pratinhos e saía na praia, caminhando na areia para vender. Então assim, sempre procurando trabalhar para me sustentar e ajudar, nessa época inclusive, a pagar um curso que eu queria fazer, um cursinho pré-vestibular. Mas sempre estudando, só que nessa época era interessante que eu não tinha noção. Eu estudava o ensino médio, eu cheguei a fazer um concurso para a Marinha, né, do Brasil, e eu lembro que eu passei nesse concurso. Eu acabei não ficando por questões pessoais, mas eu acabei passando na prova, fui lá fazer os exames, tudo, mas depois eu acabei desistindo, entendeu? Mas assim, o estudo para mim sempre foi importante. Eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu sabia que era importante estudar.
Então, foram muitas profissões, né, e sempre conciliando com o estudo, e ainda assim você conseguiu concluir o ensino fundamental, o ensino médio, e foi para a faculdade, né? Então, como é que foi essa coisa de alcançar a faculdade, de conseguir ingressar numa universidade mesmo com todas as dificuldades? Então, olha, quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tinha nem noção do que era uma universidade. Eu não sei, eu estudava bastante, mas eu não sabia exatamente o que era enfrentar a Universidade Federal, por exemplo, né, que na época era o que mais falava, né, hoje tem várias faculdades, né, mas eu não tinha noção. Então eu pensava assim, eu estava estudando para um concurso ou para outra coisa, mas até que alguém chegou e, né, me perguntou: William, por que você não faz um vestibular? Eu estava concluindo meu ensino médio, e outra, sempre estudei em escola pública, e isso é um fato importante porque na minha época não existiam as cotas, né? Então a escola pública era concorrente direto de escola privada, e a minha escola pública foi ruim, não, foi péssima, né? No meu fundamental, que a gente chama de fundamental 1 até a sexta série, no caso fundamental 2, ainda razoável, mas depois muitos problemas de falta de professor. Meu ensino médio, por exemplo, eu não tive professor de física, né? Química, não tinha professor de química, minhas aulas de matemática não eram horríveis, né? Estudei à noite para poder trabalhar também, tem um período que eu tive que estudar à noite, aí a gente sabe que o ensino noturno ele é péssimo, né? Muita falta de professor, estrutura não tem, mas mesmo assim uma pessoa chegou para mim e falou: por que você não faz vestibular? Porque eu sempre, independente do meu curso na escola ser ruim, eu fazia o meu dever de casa. Eu quero meu dever de casa, eu sempre lia, eu sempre estudava. Eu lembro que eu estudava matemática, eu nem sabia para que eu estudava, né? Então eu era meio que autodidata. Eu vi um assunto na escola, como eu falei que as aulas de matemática não eram boas, mas eu chegava em casa, eu tinha que aprender esse negócio aí, né? Até eu brinco hoje com alguns alunos, porque às vezes eles pensam assim que quem é bom em matemática, quem tem facilidade, é porque assim já nasceu sabendo. Não é isso. Mesmo a gente que tem uma certa facilidade, a gente tem que se debruçar no livro, às vezes repetir, e assim iria. Quando veio o start assim de eu entrar na universidade, sabe, só comentou, né? Mas eu cheguei a dar uma olhada e eu não me via capacitado para enfrentar uma prova de vestibular, porque, como eu falei, não existia cotas, né? Nem se falava muito isso na minha sala de aula, sobre essa possibilidade. Mas foi no dia em que essa família que me criou, né, o meu pai de criação, que até recentemente faleceu nesse período do Covid, ele chegou para mim e me disse que, ele falou assim: olha, está na hora de você sair daqui, que ele era o dono do abatedouro, né? É bom você ir botar um currículo, né, numa loja, né, começar a fazer sua vida. Já ia completar 18 anos, não, eu já estava com 18, e foi quando eu entrei numa loja no centro da cidade, o nome da loja é Insinuante, hoje até nem está mais nesse endereço, Vizinhas Americanas. Eu entrei nessa loja e foi quando eu fui com o meu currículo, eu não tinha quase nada com currículo, era só ensino médio completo. Mas foi quando eu entrei, alguma coisa me disse assim: você pode mais, né? Mas eu cheguei realmente até ir no local de entrega do currículo, mas eu não entreguei aquele currículo. E, inclusive essa pessoa, meu pai de criação, acho que até hoje ele pensaria que eu entreguei esse currículo, é até uma novidade que eu não entreguei esse currículo, né? Na cabeça dele, eu até entendi, ele queria que eu realmente fosse trabalhar, ter minha carteira assinada. Mas eu sabia que eu tinha um certo potencial, e eu fiquei me imaginando, exatamente o que eu vou dizer para você, é que passava pela minha cabeça: daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar? Porque assim, muitas coisas que eu faço, eu sempre vejo, eu costumo analisar sempre a longo prazo. Então, eu ficava: daqui a 5 anos, será que eu vou estar feliz em estar aqui? Não desmerecendo quem trabalha, mas eu acreditava que eu tinha mais potencial, eu tinha pelo menos garra para conseguir mais. E eu não entreguei aquele currículo. Cheguei em casa, né, pensavam que eu tinha entregue, né, mas vão saber agora através desse vídeo que eu não entreguei, e resolvi começar a estudar. Nessa de começar a estudar, eu precisava pagar o cursinho. E foi aí, quando eu falei, eu já até antecipei, foi onde eu fui vender. Fui no centro da cidade e comecei a vender fita, sei lá, de gravação, né? Hoje em dia não existe mais, mas umas fitas cassete, né? Eu armava uma barraca lá em frente ao antigo Parreira Hortas, ao lado do terminal da Rodoviária Velha. E eu ficava vendendo aquelas fitas, ganhava na época, eu lembro, R$30 por semana. E foi o que começou a me ajudar a pagar. Porém, também me trouxe dificuldade. Trabalhar, né, daquele jeito, né? Era meio que pesado também, passava o dia inteiro no sol. Estudar, eu não estava conseguindo me concentrar do jeito que deveria. Foi quando, nesse cursinho, eu fiz um acordo com a... Veja como o empreendedorismo estava comigo, né? Eu fiz um acordo com a diretora, e o seguinte: olha, faz o seguinte, eu sei tocar violão, né? Gostava de tocar instrumento. Lá tinha um happy hour toda sexta-feira, né? Então, se eu fizer aqui toda sexta-feira um pouquinho de showzinho aqui, vamos fazer um desconto na minha mensalidade.
E aí foi quando ela aceitou, e aí eu voltei a trabalhar no abatedor de frango, né? E trabalhar no abatedor de frango que me dava menos rentabilidade, mas era meio período, fazer esses eventos da escola, tocando violão e cantando, e foi que, com um ano depois, tem um detalhe importante aí que eu lembrei, eu não sabia nem para que eu queria fazer vestibular. Eu lembro que eu entrei querendo fazer para História, porque tem um professor de História, se eu não me engano o nome dele, Reginaldo, né, no meu professor de História do ensino médio, que, como eu falei, minha escola foi péssima, mas esse professor foi uma inspiração para mim, né? Era um professor extremamente competente, né, um professor que fazia você realmente viajar quando dava suas aulas, viajando assim na História, né? Então eu sabia que eu achava que eu deveria fazer um vestibular para História. Ao longo do processo, foi onde eu mudei para Física. Não, vou escrever, acho que um mês antes da inscrição. Inspirado também em um professor que eu conheci, que me deu uns livros de Física, e eu foi ali que eu comecei a aprender Física. Na verdade, eu vi Física no cursinho. Se eu disser a você que eu aprendi Física no meu ensino médio, eu não aprendi. Eu fui começar a aprender Física quando eu comecei a fazer cursinho. Em coisa de 10 meses, eu comecei a estudar, e eu vi que eu tinha potencial para aquilo, e foi onde eu prestei o vestibular, na Universidade Federal de Sergipe, para o curso de Física Licenciatura. E aí você fez a sua graduação, né? E hoje segue carreira na sua formação, né? É professor de Física. Queria que você falasse um pouquinho sobre o ser professor, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é um desafio diário. Então, como é essa profissão para você? Então, como eu falei, como eu já passei pela escola pública, né? E as dificuldades, eu já tinha ciência disso. Quando eu entrei na universidade também tive muita dificuldade, não foi fácil para mim, porque eu era de escola pública, não tinha a matemática, né? Eu estudava muito, mas faltava ainda muita coisa. Eu tive que realmente eu lembro de madrugadas estudando, e outra, lembrando que eu fui fazer faculdade e continuei trabalhando no abatedouro ainda, para me sustentar, né? Porque tinha transporte, tinha muita coisa, então eu continuei trabalhando mesmo na Universidade Federal. E eu ainda não sabia se realmente minha veia era para ser professor mesmo. Mas foi durante a universidade que eu comecei a ministrar umas aulas particulares. E eu ministrava aula de tudo, de português, de história, de biologia, né, de matemática, de física. E foi nessas aulas particulares, que eu também foi para ajudar financeiramente, onde eu percebi que eu tinha facilidade na transmissão, né, na questão de ensinar, né, no processo de ensino. E aí foi que fui me engajando, e acho que um mês, ou um período antes de sair da universidade, eu consegui uma vaga numa escola, inclusive aqui em Barra dos Coqueiros. Essa escola já fechou. Eu lembro que eu ganhava R$ 5,40 por hora de trabalho, mas era o início, né? Então eu vim trabalhar aqui, e aí foi só crescendo, né? E eu fui me identificando cada vez mais. Nesse período que eu trabalhei na escola particular, eu consegui vaga em uma outra escola também, o Colégio Unificado, no Siqueira Campos. Foi uma escola que realmente abriu minhas portas, né? Abriu as portas para mim, foi onde eu comecei a crescer realmente como profissional. Mas uma coisa que me marcou muito nesse período todo foi quando eu tive minha primeira experiência como professor de uma escola pública. Por que isso? Porque a primeira escola que eu fui ministrar aula foi exatamente a escola a qual eu terminei meu ensino médio. Então eu volto para essa escola como professor do ensino médio, né? E o interessante foi como eu consegui essa vaga também, né? Porque naquela época era um contrato, não era um concurso ainda, né? Não estava tendo concurso. E eu estava com muita dificuldade em conseguir entrar nas escolas, né, públicas, né? Porque infelizmente existe muita coisa ainda da indicação, do conhecimento, né? E aí eu, cansado de tanto levar meu currículo para os órgãos responsáveis e não dar em nada, e tendo vaga, eu não entendia, tinha vaga para Física, né, e eu não era chamado. Foi um dia que eu fiz uma carta, e nessa carta eu lembro que eu enderecei direto ao secretário de Educação. Nessa carta eu falava com ele, eu não vou citar agora porque foi um pouquinho longa, eu falava com ele e descrevendo todo o aspecto físico que envolvia, desde a minha escrita da carta até o momento que ele estava lendo. Por exemplo, eu lembro que eu citava aqui a luz, né, que está sobre a carta. Então eu fiz uma coisa diferente para chamar a atenção. E foi aí onde eu fui chamado, ele falou, não, eu preciso conhecer esse professor, tal. E aí eu consegui realmente uma oportunidade de trabalhar nessa escola, que eu falei que eu terminei meu ensino médio, onde eu fiz meu primeiro contrato. E nesses contratos, uma coisa me marcou bastante. Eu saí da escola, entrei na universidade, e quando eu volto anos depois, a escola praticamente do mesmo jeito, né? Os mesmos problemas de sempre, a mesma estrutura de sempre, não se muda. Na verdade, eu vou ser
hoje eu posso dizer que, na verdade, ela até piorou. Né? Eu achava a escola péssima na hora que eu estudava, mas hoje, pelo menos algumas escolas que eu passei até pioraram. Essa que eu estudei, inclusive, na época, para mim até piorou, né? Porque eu fui aluno e agora era professor. E aí fui, contrato, né? E eu sempre gostei de inovar, né? Minha aula de física, por exemplo, quando eu ministrava aula, eu não era aquele professor que... Eu sempre fui inquieto. Para mim, chegar na sala de aula e fazer a mesma coisa, eu ficava incomodado. Então, eu sempre pensava em inovação. Eu uso muito música, né, muita analogia, né? Então, costumo fazer esse dinamismo durante as aulas. E foi aí onde eu fui trabalhar no Dom Fernando Gomes, onde eu também participei de um processo seletivo na rede SESI de ensino. Hoje eu trabalho atualmente, né? Lá foi um processo seletivo, né? Enfrentei prova, né? Processo de aula também, como processo de seleção, e onde veio o primeiro concurso do Estado. E aí onde eu fiz também, passei, e hoje eu trabalho no Estado, sou concursado há mais ou menos 7, 8 anos de idade. Aí depois de concursado, foi que muitas coisas começaram a me incomodar, porque enquanto era contrato, eu ainda estava muito preocupado comigo na questão assim, de ter minha própria estrutura financeira, né? Eu ia começar a ter uma família, tal, né? E foi como professor, né, concursado, que eu comecei a ficar muito inquieto com as coisas que eu via na escola. Como eu falei, eu sou um professor, eu procuro sempre dinamizar, né? Buscar novo método para o aluno aprender, muito preocupado com isso. Mas a escola, ela tem poucos espaços para isso e ela, às vezes, parece que engessa o processo, né? E o que mais me incomoda ainda é quando eu me via como muitos alunos que passam por mim hoje, eu me vejo como esses alunos, porque assim, eu até passei uma parte da minha história que eu não comentei, mas na época que eu estudava, na época que eu era criança, por exemplo, eu tinha muita dificuldade realmente de ir para a escola, mas eu estudava porque eu tinha uma certa influência dos meus pais, né, da minha mãe. Mas uma das maiores dificuldades que eu tinha, por exemplo, era porque lá na minha casa, a gente tinha dias, por exemplo, que eu ia para a escola, a gente não tinha nem alimentação e a escola não tinha uma merenda regular como é hoje, né? Eu lembro de várias vezes de eu acordar antes de ir para a escola e eu não tenho nem o que comer. Por várias vezes, por exemplo, a comida lá em casa foi açúcar e farinha. Então isso só que me dava muita dificuldade, mas quando eu chegava na escola, alguma coisa me dizia que dali eu ia conseguir mudar essa realidade. E quando eu entrei como professor, a gente vê essas realidades ainda acontecendo. Muito menos, mas a gente ainda vê. Então há muita carência, né? As escolas que eu trabalho hoje, pública, os alunos são muito carentes. Mas o problema não está só nessa carência. Está em que eu vejo que quando eu olho para aquele aluno e eu não consigo... Se você perguntar aos alunos, o que você quer ser quando crescer? Né? Aquela velha frase, né? Quando é criança, eles ainda sonham muita coisa. Só que à medida que ele vai concluindo o seu ensino, eu trabalho com alunos do ensino médio, você percebe que esses sonhos vão sendo aos pouquinhos destruídos. E é uma realidade não só da escola que eu trabalho, mas a realidade de várias escolas do Brasil. E o ruim para mim é quando... o mais difícil para mim é como professor, quando você, hoje adulto, experiente, sabe que muitos ali não vão ter oportunidades. Eu costumo dizer que a oportunidade ela não é mágica. Não vem assim por acaso. Não vai ser de repente um dia eu terminei meu ensino médio, eu vou acordar e vai estar lá tudo acontecendo. Não é isso, é uma construção. Quando se é jovem, adolescente, você depende das pessoas, do sistema, da política, para que realmente você tenha essa estrutura. Sim. E é aí onde é que está, né? E aí quando eu vejo, por exemplo, situações hoje na escola pública de jovens que... Tem jovens, por exemplo, que no primeiro ano, que não sabem nem diferenciar um triângulo de um retângulo, né? Às vezes eu conto essas questões, as pessoas assim, mas hoje mesmo eu estava conversando com um colega, ele falando, mas é verdade, eu falei, é sério. Tem alunos, por exemplo, você coloca, no terceiro ano você coloca uma equação no primeiro grau, ele não sabe para onde vai, né? E você vê esses alunos sonhando ainda, claro que o sonho é importante, mas eu como adulto e como experiente, eu já sei que vai ser muito difícil conseguir realizar aqueles sonhos, né? Então assim, isso me incomoda bastante. Eu lembro de várias vezes, né, minha esposa até... ela sofre muito, entre aspas, porque várias vezes eu chego da escola angustiado, né? Às vezes até eu peço desculpa a ela que às vezes eu chego em casa e fico falando muito sobre os problemas que acontecem, mas porque você está na sala de aula, né? Você vê aquele jovem, eu lembro de um jovem que me marcou muito, que ele era muito bom em matemática, e ele chegava para mim, professor, isso aqui vai me levar para onde?
né? Eu quero fazer engenharia, mas como é que eu vou fazer? Se em casa já vou ter que trabalhar, né? Ele estava indo do segundo para o terceiro ano. Ele tinha uma habilidade em matemática, faltava muita coisa, mas para a realidade eu percebi que ele tinha potencial. E eu sabia que o potencial dele ia ser destruído pela escola. Infelizmente é isso, a escola deveria ser um lugar para a pessoa, né, se desenvolver, mas o sistema faz com que a escola, na verdade, atrase até a vida do próprio estudante, né, do próprio aluno. E ele comentava essas coisas e eu já sabia, assim como eles, que realmente ia ser difícil, que ele realmente agarinhasse êxito naquela estrutura que ele estava, entendeu? E é por isso que eu tenho essa coisa de melhorar, de mudar, de fazer diferente. Eu trabalho na rede privada e eu já participei de vários projetos na rede privada. Eu já fui premiado, já tive premiações, né? Ano passado eu estava até em Brasília, numa dessas premiações. Há 2 anos eu recebi o título de professor transformador, representando aqui o estado de Sergipe. Mas só que na escola pública, e interior, por exemplo, né, tá mudando um pouquinho, mas a política ela é terrível. Você não mantém os mesmos quadros, os coordenadores, às vezes dificilmente você consegue manter o mesmo diretor. Você não tem um laboratório de informática, eu trabalho muito com tecnologia, eu não consigo implantar isso, entendeu? Então essas coisas aí realmente dificultam o trabalho. Uhum. E foram essas dificuldades que te motivaram a entrar para a política, né, a buscar esse posto de vereador aqui na Barra dos Coqueiros? Eu, na verdade, às vezes eu me pergunto até, eu acho que a semana eu estava falando, né, com algumas pessoas, onde é que eu fui me meter, né? Mas eu acho que você tocou bem. Talvez a maior motivação minha, realmente, né, apesar de a gente estar num cenário que é difícil as pessoas acreditarem nas pessoas, né, eu percebo isso. Às vezes você vai conversar com as pessoas para falar um pouquinho das suas ideias, mas se você for associado a político, as pessoas realmente... E é justificável, né, infelizmente existe isso. Política, eu vejo política como um modo de você transformar, no termo de ter justiça social, de transformação social. Mas infelizmente a gente sabe que nós somos um país que isso é difícil, né? Mas realmente, uma das coisas que mais me fez eu querer realmente, né, pleitear alguma coisa, me envolver com política, foi que eu vi, como na escola é muito difícil, eu vi que na política talvez seja uma forma, né, de eu pegar algumas das minhas ideias, né, e tentar dar um salto maior, promover mais essas ideias. Inclusive eu venho construindo algumas coisas de que eu tento fazer algo que dependa muito menos ainda do prefeito da cidade ou de quem quer que seja, entendeu? Depende muito do político em si. O cargo, chegar na política facilite talvez conhecer mais pessoas, ter mais entradas, entendeu? Ter mais visibilidade nas minhas ideias, né? Mas eu penso em trazer estratégia, inclusive já escrevo muito sobre isso, que realmente eu possa fomentar projetos de desenvolvimento educacional, e a educação é minha pauta, né? E aqui no nosso município, em Barra dos Coqueiros, nós temos índices terríveis. Só para você ter uma ideia, a última prova Brasil, você tem 2% dos nossos alunos têm um conhecimento básico em matemática. É por isso que eu falo, destrói sonhos. Não tem como você imaginar que os jovens daqui, pelo menos boa parte, se não for alguma coisa externa, eles vão conseguir agarinhar uma coisa mais interessante na sua vida e transformar socialmente, com dados como esse. 14% dos nossos alunos do ensino básico aprendem alguma coisa satisfatória em língua portuguesa. Então, a gente sabe, né, com dados como esse não tem como. E aí quando eu vou nos espaços, visitar alguns lugares, você vê jovens aqui que passaram por mim, por exemplo, não desmerecendo o trabalho, mas eu sei que a escola é um espaço para que esse jovem, né, tenha uma ascensão social como cidadão. Você vê um jovem, de repente, que passou pela escola, está com seu ensino médio completo, às vezes o máximo ele conseguiu é trabalhar no supermercado, arrumando prateleira, ou como eu vejo, o jovem tem que ser um ambulante, vender amendoim, sei lá, trabalhar na praia, né, vender coisas que eu fiz. Muitas vezes no ônibus, né, que eu percebo que teve muito aumento de vendedores ambulantes dentro do ônibus, e até é esse o discurso, né, eu sou jovem e não consigo emprego. Exatamente, e é como eu falo, eu digo assim, não é mágica, só vai conseguir realmente quando você tiver gestores que realmente se preocupem com a questão da educação básica, entendeu? Porque assim, quando eu estou na sala de aula, como eu falei, né, e você vê um jovem que ele mal consegue escrever, o jovem passou tanto tempo na escola, ele mal consegue escrever. Mas se você perguntar, muitas vezes até o sonho que ele tem sonho até grande, mas como eu falo, como adulto, como professor, eu sei que vai ser muito difícil ele conseguir isso, né?
Então é por essas e outras questões que eu realmente acho que a política, eu acredito nisso, é uma forma de atuar, né, como cidadão também, porque a política não é dos políticos, a política é do cidadão, e eu vejo dessa forma. Eu acho que é uma forma assim da gente conseguir trazer ideias, né, mesmo que a gente não vá fazer muita coisa em pouco tempo, mas o pouco que a gente conseguir fazer, isso muda a realidade, e educação, sim, vai ser meu portfólio, é meu portfólio, independente até de questão de estar em política ou não. Bom, então acredito que os eleitores que estão assistindo esse vídeo conseguiram conhecer bem quem é professor William, a tua jornada e o que tu pode levar, né, ao povo da Barra dos Coqueiros dentro da política, né, nesse começo de jornada. Ainda pré-candidato, futuramente candidato, te desejo uma boa sorte nessa nova jornada, acredito que será um grande desafio, mas como você mesmo disse, né, sempre houveram desafios na sua vida e você se mostrou capaz de superar eles. Então espero que os nossos espectadores desse vídeo estejam satisfeitos e que possamos ter novas conversas, né, mais conversas ao longo da sua campanha. Ok, e como eu disse, né, essa é uma oportunidade de falar um pouquinho da minha história, né. Hoje, eu estou muito bem em termos assim, de conquistas pessoais, né, tenho uma família maravilhosa, né. Hoje eu tenho minha casa, né, alguns bens materiais que não é sinônimo de felicidade, mas querendo ou não, é um sinônimo de conquista pessoal, né, e tudo isso eu devo à educação, né. Isso eu devo, além disso também, claro, muito esforço pessoal, que isso é importante também, né? Como eu falei, as coisas não vêm num passo de mágica. E eu espero que futuramente, né, independente de resultado ou não, que a gente vai obter lá na frente, mas que essas ideias que eu tenho, eu possa estar incrementando, principalmente do ponto de vista da educação e também do empreendedorismo. Eu bato muito nessa tecla do empreendedorismo, porque a gente está num país que às vezes tem aquela coisa de que todo jovem que entra na escola ele tem que fazer uma universidade, e eu não vejo assim. Né? Eu vejo que a escola tem que dar um leque de opções, e aí o jovem vai escolher se ele quer fazer uma universidade, né? Se ele quer ser um influenciador digital, né? O que é que seja que ele queira passar, mas para tudo isso é necessário que tenha conhecimento, que tenha técnica. Né? Certo, é isso. Então, muito obrigada. De nada.